Muitas vezes, quando enfrentamos dor, aflições e situações que parecem maiores do que nós, a primeira pergunta que brota do nosso coração é: Deus, por que o Senhor não tira isso de mim? Foi exatamente esse o clamor de Paulo. Ele tinha um espinho na carne, algo que o atormentava profundamente. 3 vezes ele clamou para que o Senhor o livrasse, mas a resposta de Deus não foi a que ele esperava. Deus não removeu o espinho. Em vez disso, ele disse: A minha graça te basta. Essa resposta muda tudo. Em vez de eliminar o sofrimento, Deus ofereceu algo maior: a sua presença sustentadora. Ele mostrou que sua graça não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade concreta que sustenta, fortalece e transforma. Em um mundo que busca alívio imediato e soluções rápidas, Deus nos convida a um caminho mais profundo: o caminho da dependência. A resposta de Deus ao sofrimento nem sempre é o livramento, mas é sempre a provisão da sua graça. E essa graça é suficiente. Suficiente para suportar, suficiente para vencer, suficiente para nos tornar semelhantes a Cristo, mesmo nas dores mais intensas. O sofrimento, então, não é sinal de abandono. Pelo contrário, é oportunidade para experimentar o cuidado íntimo de Deus. Quando tudo ao redor parece desmoronar, Ele sussurra: Estou aqui. Minha graça não vai falhar. A frase de Deus a Paulo é curta, mas carrega um oceano de profundidade. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De 1 Coríntios 12, 8 e 9. Quando Deus diz que sua graça é suficiente, Ele está afirmando que tudo o que precisamos, força, consolo, direção e paz, já está contido na sua presença e no seu favor. A graça de Deus não é apenas o ponto de partida da fé cristã. Ela é o sustento diário da alma aflita. Ela nos cobre quando erramos, nos levanta quando caímos e nos sustenta quando não temos mais forças. Suficiente significa completa, inteira, capaz de preencher todos os vazios. Quando tudo faltar, a graça não faltará. E é justamente na escassez da nossa força que a suficiência divina se revela mais poderosa. Vivemos em uma cultura que valoriza a força, o controle, a performance. Ser forte é sinal de sucesso. Mostrar fraqueza para muitos é fracasso. Mas Deus opera em um reino inverso. Ele declara: O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Isso é um paradoxo, porque tudo o que o mundo nos ensina é que o poder vem da autossuficiência. Mas Deus nos mostra que o verdadeiro poder, o poder dele, se manifesta quando reconhecemos que não temos poder algum por nós mesmos. Paulo entendeu isso. Ele percebeu que quanto mais fraco estava, mais dependia de Deus. E quanto mais dependia, mais o poder de Cristo fluía através dele. A fraqueza, então, deixa de ser um obstáculo e se torna uma ponte. É nela que Deus mostra sua glória. Esse é o mistério da fé. Quando sou fraco, então é que sou forte, não por minha força, mas pelo poder de Cristo que repousa sobre mim. Não precisamos esconder nossas fraquezas. Podemos trazê-las a Deus e ver o milagre da força divina se manifestar onde menos esperávamos. Paulo era um homem de experiências extraordinárias com Deus. Ele teve visões celestiais, revelações profundas. Foi usado poderosamente para expandir o Evangelho, mas mesmo assim, carregava um espinho na carne, algo que o mantinha vulnerável, dependente, limitado. Ele poderia ter se exaltado por tudo o que viu e viveu, mas não. Ele reconheceu que Deus permitiu esse espinho para que não se enchesse de orgulho. E em vez de esconder sua dor, ele a expôs. Não com vergonha, mas com humildade. Paulo nos ensina algo profundo. Não precisamos fingir que somos fortes o tempo todo. A maturidade espiritual não está em parecer invencível, mas em ser sincero diante de Deus e dos homens. Ele disse: Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas.
Coríntios 12, 9. A humildade de Paulo revela o coração de quem entendeu que a grandeza não está em si mesmo, mas em Cristo. É quando deixamos de nos apoiar na nossa força e nos rendemos à graça, que o poder de Deus nos cobre. Essa é a beleza da humildade cristã. Reconhecer a dor, mas escolher confiar. Reconhecer a fraqueza, mas não desistir. Porque, onde há humildade, há espaço para Deus operar. Vivemos em uma era onde as pessoas se orgulham dos próprios feitos, das conquistas, dos talentos e da força. As redes sociais, os discursos públicos e até mesmo parte da cultura cristã muitas vezes exaltam o desempenho pessoal. Mas Paulo, ao escrever aos Coríntios, nos oferece uma visão radicalmente diferente. Ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 2 Coríntios 12, 9. Gloriar-se nas fraquezas não é negar a dor, nem romantizar o sofrimento. É uma escolha consciente de reconhecer que nossa dependência de Deus é mais preciosa do que qualquer aparência de autossuficiência. É nadar contra a corrente. Enquanto o mundo esconde suas falhas atrás de máscaras, o cristão maduro as entrega nas mãos de Deus, sabendo que nelas o poder de Cristo se manifesta. Paulo descobriu que havia honra espiritual em assumir suas limitações, porque isso abria espaço para que a glória de Deus brilhasse. Ele trocou o aplauso humano pela presença divina. E essa é uma decisão que todo discípulo de Cristo precisa fazer. Buscar aplausos ou buscar unção? A contracultura do reino é esta: não são os fortes que vencem, mas os quebrantados que confiam. Em momentos de dor, muitas vezes sentimos que Deus está distante. Quando choramos no silêncio do nosso quarto, ou enfrentamos batalhas internas que ninguém vê, é fácil pensar: onde está Deus agora? Mas em 2 Coríntios 12, 9, ele responde de forma clara e amorosa: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse versículo não apenas fala sobre uma força que vem do alto, mas também revela uma presença. Cristo está nas feridas. Ele não observa de longe. Ele habita conosco na dor. Ele entra na caverna escura da nossa alma e senta ao nosso lado. E ali, onde tudo parece perdido, ele começa a transformar. A fraqueza, quando entregue a Jesus, se torna lugar de encontro. Nossas feridas viram altares de intimidade. Ali onde sangramos, ele ministra. Ali onde não temos mais forças, ele repousa sobre nós com seu poder, não para nos tornar super-heróis, mas para nos tornar dependentes da graça. Cristo não está apenas nos milagres, nas vitórias e nos dias bons. Ele está no meio da dor, dizendo: eu estou contigo, mesmo aqui. Essa verdade muda tudo. Nunca estamos sozinhos na fraqueza, porque é nela que o poder de Cristo se manifesta com mais ternura e profundidade. Há algo que o sofrimento revela como poucas outras experiências na vida: a nossa real dependência de Deus. Quando tudo está bem, temos a ilusão de que estamos no controle. Mas é na fraqueza, na dor, nas limitações, que somos confrontados com a verdade. Não conseguimos sozinhos. Paulo descobriu isso na pele. Ele era um homem forte, preparado, disciplinado, cheio de fé. Mas ao se deparar com o espinho na carne, ele teve que aprender a depender, não das suas habilidades nem da sua experiência, mas da graça de Deus. E foi aí que ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Deus não está interessado em nos tornar independentes dele. Pelo contrário, ele nos chama para uma vida de comunhão constante, de humildade contínua e de dependência profunda. Dependência não é fraqueza no reino, é sabedoria. É saber que o nosso Pai Celestial cuida de cada detalhe, guia cada passo e sustenta cada lágrima. O mundo nos ensina a ser autossuficientes,
Mas o Evangelho nos chama a reconhecer nossa total insuficiência sem Deus. E quanto mais cedo compreendermos isso, mais cedo experimentaremos o descanso que só a confiança plena em Deus pode trazer. A dependência total de Deus não nos torna passivos. Ela nos liberta. Liberta do peso de ter que dar conta de tudo. Liberta da ansiedade de controlar o que foge do nosso alcance. E, sobretudo, nos coloca debaixo do cuidado daquele que nunca falha. Se hoje você se sente fraco, perdido ou incapaz, saiba, esse é o melhor lugar para começar a depender de Deus de verdade. E ali, no lugar da dependência, você encontrará força, direção e paz sobrenatural. Nós tendemos a esconder nossas fraquezas, sentimos vergonha delas, pensamos que Deus só pode ser glorificado nas nossas vitórias, conquistas, talentos e momentos de força. Mas o Evangelho nos mostra algo surpreendente. As fraquezas podem ser o maior palco da glória de Deus. Paulo entendeu isso de forma profunda. Ele não apenas aceitou suas limitações, ele se gloriou nelas. Isso não significa que ele gostava de sofrer, mas que ele enxergava nas suas fraquezas um propósito maior: dar espaço para que o poder de Cristo fosse visível. Ele declarou: "De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim." 2 Coríntios 12:9. Você percebe a beleza disso? Em vez de esconder as partes quebradas da nossa história, podemos colocá-las diante de Deus e vê-las se tornarem testemunho vivo do seu poder. Quando superamos algo pela força de Deus, e não pela nossa, as pessoas não olham para nós, olham para Ele. E isso é glorificar a Deus. As fraquezas nos humanizam, nos aproximam das pessoas e nos mantêm humildes. Mas, acima de tudo, elas abrem caminho para a glória de Deus brilhar. Foi assim com Paulo. Foi assim com muitos heróis da fé. E é assim com cada um de nós quando entregamos nossas limitações ao Senhor. Não tenha medo de ser fraco. Não esconda suas cicatrizes. São nelas que Deus escreve suas maiores histórias, de redenção e graça. A glória de Deus não exige perfeição humana. Ela se manifesta onde há entrega, rendição. Viver tentando ser forte o tempo todo é exaustivo. Carregar o peso das responsabilidades, das expectativas e das dores internas pode nos desgastar por completo. Mas há um convite nas palavras de Deus a Paulo que muda tudo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Esse versículo não apenas oferece consolo, ele nos convida ao descanso. Um descanso que só é possível quando nos entregamos por completo ao cuidado de Deus. Quando paramos de lutar com nossas próprias forças e reconhecemos: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu confio em Ti. A entrega verdadeira, não. É sinal de fraqueza, mas de fé. É dizer: Deus, eu não entendo tudo, mas me rendo à Tua graça. E é justamente nesse lugar de rendição que o descanso nasce. Não como ausência de problemas, mas como presença constante de paz. Paulo aprendeu que ao invés de resistir às suas limitações, ele podia aceitá-las e confiar que Deus estava cuidando de tudo. E isso tirava um peso dos ombros. Ele já não precisava provar nada a ninguém, bastava confiar. O mesmo vale para nós. Quanto mais cedo entregamos o controle a Deus, mais cedo encontramos descanso para a alma. Deus não está procurando pessoas fortes. Ele está procurando corações rendidos. E quando nos rendemos, Ele age. Descansar na graça é viver com a certeza de que, mesmo quando tudo foge do nosso controle, a mão de Deus continua firme sobre a nossa vida. É nessa entrega que a alma encontra refrigério, paz e força para continuar. O sofrimento para muitos é um mistério doloroso que traz dúvidas, medo e desânimo. Porém, 2 Coríntios 12:9, nos convida a olhar para a dor sob uma luz diferente. A minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando entendemos que a graça de Deus é suficiente, começamos a ver o sofrimento não como um castigo ou algo sem sentido, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual e manifestação do poder divino. Paulo nos mostra que a dor pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos moldar, nos ensinar a depender dele e para revelar a sua glória através de nossas fraquezas. Essa nova perspectiva transforma o sofrimento em um espaço sagrado, onde a graça se manifesta e o poder de Deus se aperfeiçoa. Não precisamos fugir da dor, nem nos desesperar. Podemos confiar que, mesmo nas tempestades mais intensas, Deus está presente, trabalhando em nosso favor. Assim, o sofrimento deixa de ser apenas um fardo e se torna um canal para experimentarmos a fidelidade, o amor e o poder de Deus em níveis profundos. Quando olhamos para o sofrimento com os olhos da fé, descobrimos que, na fraqueza, somos fortalecidos, não por nós mesmos, mas pelo poder da graça divina que nunca falha. Senhor Deus, nosso Pai amoroso, hoje nos aproximamos do teu trono reconhecendo que somos fracos, limitados e imperfeitos, mas ao mesmo tempo, sabemos que a tua graça é suficiente para cada uma das nossas necessidades, pois o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que não precisamos esconder nossas dores nem fingir forças que não temos. Ajuda-nos a viver com humildade, assim como Paulo, que se gloriou nas suas fraquezas para que o teu poder repousasse sobre ele. Ensina-nos a depender totalmente de ti, Pai, sabendo que em cada fraqueza há um convite para confiarmos mais profundamente na tua fidelidade. Que possamos encontrar descanso verdadeiro ao entregarmos nossas lutas, ansiedades e limitações nas tuas mãos poderosas. Que as nossas fraquezas não sejam motivo de vergonha, mas plataforma para a manifestação da tua glória. Que a tua presença habite em cada ferida, trazendo cura, paz e transformação. Senhor, dá-nos a coragem de enfrentar o sofrimento com uma nova perspectiva, entendendo que é nos momentos difíceis que a tua graça se revela com maior poder. Que possamos caminhar confiantes, sabendo que mesmo na fraqueza, somos fortalecidos por ti. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua misericórdia e do teu amor infinito, para que outros possam ver a luz do teu poder na nossa vulnerabilidade. Em nome de Jesus, que nos fortalece e nos sustenta, oramos. Amém.